Então, vamos continuar a nossa aula sobre ANOVA e teste Q quadrado. Vamos para o segundo exemplo da análise de variância. A CRCR coleta os resíduos descartados pelas residências de uma região. E esses resíduos devem ser separados nas categorias de metal, papel, plástico e vidro. Ao planejar o equipamento necessário para coletar e processar o lixo, a CRRC recorre aos dados resumidos apresentados abaixo. É o peso de cada um dos resíduos em libras. Então, aqui a gente tem o peso médio do metal, o peso médio do papel, o peso médio do plástico e o peso médio do vidro, né? O N62 para cada uma dessas amostras, provavelmente 62 coletas, né? E aqui é o desvio padrão, para o metal, para o papel, para o plástico e para o vidro. Com um nível de 5% de significância, teste a afirmação de que as 4 populações específicas de lixo tenham a mesma média. Então, aqui a gente já pode observar que o papel parece, sim, pelo menos visualmente, parece que é bem maior do que os outros, né? Do que as outras categorias. Isso também, né, pode ser visualizado aqui pelo box plot, onde a gente observa que a mediana, né, do papel é superior à dos outros resíduos. Do vidro também aqui, superior ao do metal e do plástico também. Bom, esta aqui é uma saída do programa estatístico SPSS, mostrando aqui a estatística descritiva, né, como apresentado nos slides anteriores, com o N, a média e o desvio padrão para as 4 categorias, e aqui embaixo a tabela nova. E o que contém essa tabela? Né? Contém a soma do quadrado dos fatores, a soma do quadrado dos grupos, dos erros, né? Aqui a variância dentro dos grupos e aqui a variância dentro dos grupos. Os graus de liberdade, 3 e 24, o quadrado médio dos fatores, quadrado médio dos erros, a estatística F, né, que é o quadrado médio dos fatores dividido pelo quadrado médio dos erros, né, a gente obtém esse valor de 103,174, e o valor P, que foi bem pequeno, né, foi menor do que 0,05, que é o nível de significância adotado aqui no problema. Então, neste caso, como o valor P deu bem menor do que o nível de significância, rejeita a hipótese nula de que existe igualdade entre essas 4 médias. Bom, então vamos fazer o passo a passo da construção desse teste, começando aqui pela definição dos parâmetros, Mi1, peso médio do metal, Mi2, peso médio do papel, Mi3, peso médio do plástico e Mi4, peso médio do vidro, né, coletados por essa empresa. A hipótese nula é de que a média nas 3 populações sejam iguais, e a hipótese alternativa é que pelo menos uma das médias seja diferente das demais. Para começar os cálculos da estatística de teste, a gente vai precisar do cálculo da média global, ou média das médias, que é simplesmente o somatório da média das 4 populações dividido por 4. Então, aqui a média do metal, 2,218, a média do papel, 9,428, a média do plástico, 1,911, e a média do vidro, 3,752. Dividido por 4, então a média das médias é 4,327. Continuando a construção do teste, a gente tem que calcular agora o quadrado médio dos fatores e o quadrado médio dos erros. O quadrado médio dos fatores tem aqui no numerador a soma do quadrado dos fatores. E como que é calculada a soma do quadrado dos fatores? Né? Ela é o somatório da diferença da média de cada uma das 4 populações, da média global ao quadrado, multiplicado pelo N de cada amostra. Então, aqui nesse caso, 62 é o N do metal, a média é 2,218 menos 4,327, que é a média global elevada ao quadrado. Para o papel, o N é 62, a média é 9,428 menos a média
global, que é 4,327 ao quadrado, né, vezes o N. Para o plástico, o N, que é 62, a média 1,911 menos 4,327, que é a média das médias, elevado ao quadrado. E, por fim, o vidro, né, é 62 o N, a média 3,752 menos 4,327, que é a média global ao quadrado, e esse somatório, então, vai dar 2.271,42, que é o numerador do quadrado médio dos fatores. Então, aqui o denominador será K menos 1. Esse K aqui é o número de fatores. Lembrando que são 4 fatores, né? São 4 populações estudadas, então 4 menos 1 vai ser 3. Então, dividindo aqui, dá 757,14. Então, aqui agora a gente vai calcular o quadrado médio dos erros, que tem no numerador a soma do quadrado dos erros. E como é calculada essa soma do quadrado dos erros? É a somatória da variância vezes n menos 1 de cada população. Então, nesse primeiro caso aqui, começando pelo metal, a gente tem que o desvio padrão é 1,091, e para obter a variância é só elevar ao quadrado, vezes 62, que é o n menos 1. O papel, o desvio padrão é 4,168, elevando ao quadrado obtém essa variância, vezes 62, que é o n menos 1. O plástico, o desvio padrão é 1,065 ao quadrado obtém a variância, vezes o n menos 1. E, por fim, para o vidro, o desvio padrão é 3,108 ao quadrado, vezes o n menos 1. Lembrando que esses números aqui, tanto de média como de desvio padrão, a gente obteve através daquela tabela que eu mostrei na página inicial lá do problema. Então, esse somatório aqui dá 1.790,74. Então, vou obter o quadrado médio dos erros, né? Eu vou dividir esse valor da soma do quadrado dos erros, 1.790,74, por NT, que é o número total, menos K. O número total aqui, então, vai ser 4 populações, 4 fatores, vezes 62, que é o N de cada uma, menos 4. Então, isso dá 244. Então, dividindo a soma do quadrado dos erros, 244 dá 7,339. Então, aqui eu já tenho os componentes da minha estatística de teste, que nesse caso, né, é a estatística F observada, o numerador e o denominador. Então, a minha estatística F observada vai ser o quadrado médio dos fatores, que é 757,14, dividido pelo quadrado médio dos erros, que é 7,339. Essa divisão vai dar 103,17. Bom, colocando esses valores na tabela nova, fica mais fácil de visualizar. Então, essa tabela nova, ela é composta pela soma dos quadrados dos fatores, soma do quadrado dos erros, os graus de liberdade de cada um deles, quadrado médio dos fatores, que é a divisão da soma dos quadrados pelos graus de liberdade, e o quadrado médio dos erros, que é a soma dos quadrados dividido pelos graus de liberdade. A estatística F, né, que é a divisão do quadrado médio dos fatores pelo quadrado médio dos erros, dá 103,17, e o valor P é 0,000. Então, aqui está bem baixo, né, o valor P, e nesse caso aqui, como ele foi menor do que o nível de significância, de 0,05, a hipótese nula deve ser rejeitada, né, a hipótese de que a média das 4 amostras sejam iguais. Então, aqui a gente pode chegar a essa mesma conclusão de rejeição da hipótese nula usando a região crítica. Nesse caso aqui, o valor f de alfa é o valor da tabela F, né, que é usada aqui para análise de ANOVA, com K menos 1, né, que nesse caso aqui é 4 fatores menos 1, são 3, e NT menos K, que a gente já viu que é 244, graus de liberdade, que deixa 0,05 de área acima dele. Então, aqui eu venho na tabela e K-1 vai ser o meu numerador, né, que ele está presente aqui na estatística de teste. Na estatística de teste, esse K-1 está presente aqui no numerador. E o NT menos K está presente aqui no denominador. Então, na tabela, eu uso o K-1,
que está no numerador, aqui na primeira linha, para achar o valor crítico, e uso o NT-K na primeira coluna para achar, para cruzar, né, e achar o valor crítico. Então, nesse caso aqui, só a terceira linha, que K-1 é 3, e 244, só que aqui na tabela a gente só vai até o 220, então a gente vai usar esse último valor aqui, né, cruzando aqui a linha com a coluna, a gente obteve esse valor de 2,68. Esse valor é menor, né, do que a estatística de teste observada. Então, como a estatística de teste foi 103, é maior do que o valor crítico de 2,68, então eu vou rejeitar a hipótese nula, né, que é a mesma conclusão que a gente obteve com o valor P. A conclusão, então, é que a 5% de significância há evidências de que pelo menos um dos pesos médios dos tipos de resíduos é diferente dos demais. Então, aqui, a gente fazendo as comparações múltiplas pelo teste de Tukey, isso aqui é um arquivo de saída do SPSS, a gente pode observar que, comparando metal com papel, existiu uma diferença estatisticamente significativa entre as médias. Comparando o metal com plástico, né, foi a única comparação que não foi estatisticamente significativa, então não existe diferença do peso médio em libras do metal e do plástico, e comparando o metal com o vidro também, a diferença foi estatisticamente significativa. Então, neste caso, a diferença entre as médias dos 4 fatores, né, o único que não foi diferente foi o metal e o plástico, o restante foi diferente. Comprovando, então, né, a nossa rejeição da hipótese nula lá no teste de A9. Agora nós vamos falar um pouco sobre o teste quadrado de independência. Ele é um teste utilizado para verificar a associação entre duas variáveis qualitativas. Neste primeiro exemplo, o câncer de reto é menos comum na região mediterrânea do que nos países ocidentais. A dieta mediterrânea contém pouca gordura animal e muito azeite de oliva. O objetivo, então, é verificar se existe associação entre o consumo de azeite de oliva e o câncer do reto. Porque a gente tem os dados, né, do problema, considerando aqui um consumo de azeite baixo, médio ou alto, a incidência de câncer de reto e os controles. Então, nessa tabela aqui também a gente tem as linhas marginais aqui, total, e a coluna marginal também, que corresponde ao total. Então, a gente pode perceber que essa tabela aqui é do tipo 3 linhas por 2 colunas, né? Uma tabela do tipo 3 por 2. Neste caso também, do quadrado, nós temos que montar as nossas hipóteses nula e alternativa. E para este exemplo, a hipótese nula é que o consumo de azeite e o câncer de reto são independentes, ou seja, eles não estão associados. E minha hipótese alternativa é de que o consumo de azeite e o câncer de reto não são independentes, ou seja, eles estão associados. E para este caso aqui também eu tenho que construir a minha estatística de teste, que para esse exemplo é um quadrado observado, que é calculado da seguinte forma. Ele é o somatório do valor observado, que corresponde aos valores da casela, né, os valores observados na amostra, menos o valor esperado, que a gente vai calcular, dividido ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Então, ele, nesse caso, é o número total de caselas da tabela. O O é o valor observado da amostra e é o valor esperado para cada casela. Como que eu calculo esse valor esperado? Simplesmente o total da linha vezes o total da coluna, dividido pelo total geral. Nós vamos fazer um exemplo para clarear mais isso aqui. A estatística Q quadrado observada tem distribuição Q quadrado com L, que é linha, menos 1, vezes coluna, menos 1, graus de liberdade. E o valor P, nesse caso, vai ser a probabilidade de eu obter um Q quadrado maior do que o Q quadrado observado na minha amostra. Então, aqui a gente tem a tabela do Q quadrado, né? Aqui a gente tem a coluna para os níveis de significância e as linhas os graus de liberdade. Então, para o exemplo da associação do azeite para verificar, né, a associação do consumo de azeite com câncer de reto, a gente tem que começar calculando os valores esperados. Então, aqui eu tenho o valor esperado para a primeira casela, que é linha 1, coluna 1, esse valor aqui
o valor esperado para essa casela seria 728, que é o total da coluna, vezes o total da linha, que é 1.618, dividido pelo total da tabela. Então, esse valor obtido foi 241,3. Para esse valor aqui, que é o linha 1, coluna 2, vou pegar esse total, 4.154, vezes 1.618, dividido por 482. E o valor obtido foi 1.376,7. Para esse valor aqui, que corresponde à linha 2, coluna 1, vai ser 728 vezes 1.618 dividido por 4.882. Deu 241,3. Para esse valor aqui, que é linha 2, coluna 2, vai ser esse total, 4.154 vezes 1.618 dividido pelo total, 4.882, deu 1.376,7. Aqui para a terceira linha, coluna 1, é o total 728 vezes 1.646 dividido pelo total da tabela, 4.882. O valor foi 245,5, que é o valor esperado para essa casela. E para o último valor, que é a linha 3, coluna 2, vai ser 4.154 vezes 1.646 dividido por 4.882. O valor esperado, então, foi de 1.400,6. Então, aqui eu já tenho os valores observados, valores esperados. Com isso, eu posso calcular a minha estatística de teste. Então, na minha estatística de teste, o valor observado, aqui para a primeira casela, o valor observado foi 250, menos o valor esperado, que foi 241,3 ao quadrado, dividido pelo valor esperado. Para esse valor aqui, né, o somatório de todos esses valores observados e esperados ao quadrado. Então, aqui para essa casela vai ser 241 menos 241,3 ao quadrado, dividido pelo valor esperado, que é 241,3. Para essa outra casela vai ser 237, que é o valor observado, menos 245,5, que é o valor esperado, ao quadrado, dividido pelo valor esperado. E assim por diante, fazendo isso com todas as caselas aqui da coluna 2. O valor obtido, então, na minha estatística de teste é um Q quadrado observado de 0,713. Bom, relembrando aqui, a hipótese nula, né, o consumo de azeite e o câncer do reto são independentes. E a alternativa é que o consumo de azeite e o câncer de reto não são independentes, ou seja, tem associação. Lançando os meus dados aqui no programa R, né, eu obtenho aqui a estatística de teste, também a gente calculou manual e com valores coincidentes de 0,713, né, a gente pode observar aqui. E para esse caso, o valor P foi de 0,7001. Nesse caso aqui, o valor é maior do que 0,05, que foi o meu nível de significância. Então, nesse caso, eu não vou rejeitar a hipótese nula, né? Então, eu vou dizer que não existe associação entre o consumo de azeite e o câncer de reto. Mais especificamente, né, na conclusão, eu devo citar sempre o nível de significância e a palavra evidências, né? Lembrando que a gente está analisando a amostra, não a população como um todo. Então, a 5% de significância, há evidências de que o consumo de azeite e o câncer de reto são independentes, ou seja, não existe associação. Neste outro exemplo, o uso de contraceptivo oral é independente da ocorrência de infarto do miocárdio. E a minha alternativa é que o uso de contraceptivo oral está associado à ocorrência de infarto do miocárdio. Então, aqui eu tenho os meus valores na tabela, né, é uma tabela 2x2 nesse caso. Eu tenho os meus valores aqui. Lançando esses valores aqui no R, eu vou obter o meu quadrado observado, que foi de 24,76. O valor P, de muito pequeno, né, porque aqui está elevado a menos 0,7. Então, nesse caso aqui, o meu valor P é menor do que 0,01, não foi bem menor do que isso mesmo. E ele, então, é menor do que 0,05, que é o meu nível de significância. Então, nesse caso, eu vou rejeitar H0. E a conclusão, então, para esse teste é de que a 5% de significância há, sim, evidências de que existe associação entre o uso de contraceptivo e a ocorrência de infarto do miocárdio. Bom, o teste exato de Fischer.
O teste quadrado, né, pode ser usado somente quando todas as caselas apresentarem valores esperados maiores do que 5. Vocês lembram lá que a gente calculou o valor esperado para cada casela do teste lá do azeite, né, contra o câncer, e a gente achou realmente valores maiores do que 5%. O teste exato de Fischer deve ser usado sempre como uma alternativa ao teste quadrado para tabelas 2 por 2, então naquele primeiro caso lá do azeite não daria para usar o teste exato de Fischer, porque era uma tabela 3 por 2, né? E para amostras pequenas, em que os valores esperados, amostras pequenas, e onde os valores esperados sejam menores que 5. Então, voltando aqui, o teste exato de Fischer ele deve ser usado só para tabelas 2 por 2, como essa tabela aqui. E também onde as caselas são menores do que 5%. Se for maior, né, os valores esperados, eu posso usar o teste quadrado. Se não for, tem que usar o teste exato de Fischer. Isso acontece muito para amostras pequenas. A conclusão que deve ser tomada do teste exato de Fischer é similar à do teste quadrado. É um outro exemplo da aplicação do teste exato de Fischer para amostras pequenas. O tipo de tratamento da pneumonia não está associado à ocorrência de efeitos adversos. Essa é a hipótese nula. A hipótese alternativa é que o tipo de tratamento para a pneumonia está, sim, associado à ocorrência de efeitos adversos. Então, nesse caso aqui, eu já posso verificar que eu tenho caselas com valores esperados menor do que 5. E se trata de uma tabela 2 por 2 para uma amostra pequena. Então, já é sugestivo de usar o teste exato de Fischer ao invés do quadrado. Então, lançando os dados da tabela aqui no programa R, eu obtenho aqui um valor P de 0,35, que é maior do que 0,05, que foi o meu nível de significância. Nesse caso, eu não vou rejeitar a hipótese nula. Então, a conclusão para este problema, que é 5% de significância, há evidências de que não existe associação entre o tipo de tratamento para a pneumonia e a ocorrência de efeitos adversos. Bom, eu vou mostrar para vocês agora 2 exemplos de aplicação do teste quadrado e do teste ANOVA em artigos científicos. Neste primeiro exemplo, a gente tem aqui o atraso do diagnóstico do melanoma cutâneo. E nessa tabela 2, né, ele traz uma relação entre o diagnóstico, né, de acordo com o tamanho do tumor, e a pessoa que fez o diagnóstico, se for o paciente ou se foi o médico. Para este caso, foi utilizado um teste quadrado de independência e foi verificado um valor estatisticamente significativo. Principalmente se a gente olhar aqui que houve um maior percentual de diagnósticos feitos por médicos quando o tumor era menor do que 1 milímetro. Então, teve diferença nesse grupo, né? Quando o tumor é menor do que 1 milímetro, uma proporção bem maior de diagnósticos é feita por médicos do que por pacientes. Neste outro exemplo, o título do artigo é Antropometria de idosos residentes em instituições geriátricas de Fortaleza, no Ceará. Então, nesse caso aqui, o artigo foi feito para verificar o efeito da idade nas variáveis antropométricas. Então, foi utilizado aqui o teste de variância, análise de variância, e para comparar comparações múltiplas, o teste Tuckey, e o nível de significância foi de 5%. Então, essa tabela do artigo, né, a gente tem a média, o desvio padrão de várias variáveis antropométricas para homens e mulheres idosos institucionalizados. Então, o que a gente pode observar aqui? Né? A gente tem a média aqui das medidas para os homens e para as mulheres. E vamos pegar aqui o peso, para a gente destrinchar aqui a análise de variância. Então, neste caso aqui, eu tenho 3 fatores, né, 3 grupos, que são pacientes são idosos de 60 a 69 anos, outro grupo, né, o fator de 70 a 79 anos, e o outro fator acima de 80 anos. Então, o que a gente pode observar? O valor médio do peso dos homens mostrou-se superior ao das mulheres, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Então, para fazer essa análise, né, foi usado aqui
a população total. Aqui a gente pode ver que o peso dos homens são 57, peso médio, e das mulheres 50. Quando eu considero o total, né, em cada grupo. E essa diferença foi estatisticamente significativa. Mas eu usei o teste T para fazer essa comparação. Mas agora eu quero comparar se existe diferença aqui nesses 3 fatores. De acordo com o grupo etário, né, foi dividido aqui os fatores em grupo etário, observa-se que o peso dos idosos também diminuiu. Porque a gente pode ver que ao passar do tempo, o peso vai diminuindo, tanto em homens quanto em mulheres. Entretanto, nos homens, esse declínio não se mostrou estatisticamente significativo, com P de 0,48. Né, isso aqui dá até para perceber que nessa faixa etária aqui mudou muito pouco, né, 1 quilo só, e deu uma mudança maior aqui, acima de 80 anos. No entanto, nas mulheres houve uma diferença estatisticamente significativa, com P de 0,02. Só que a gente tinha um peso de 53,9 nesse grupo aqui de 60 a 69 anos, caiu para 52,2 no grupo de 70 a 79 anos e caiu muito no grupo acima de 80, 46,8. Então, essa diferença foi estatisticamente significativa, né, puxado por esse grupo etário aí acima de 80 anos. Então, o teste Tuck foi utilizado aqui para demonstrar onde que estava essa diferença aqui das médias dentro do grupo das mulheres. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixar aqui algumas referências para quem tiver interesse em estudar mais esse tópico.